Olá, estamos de volta e esse é o último bloco em que a gente vai tratar de sociedade limitada. Então, estamos nos despedindo desse tipo societário, que é o tipo societário mais utilizado no Brasil. Não é a forma jurídica mais adotada pelos empresários e pelos exercentes de atividade econômica. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é o tipo societário mais utilizado. E eu resolvi tratar desse assunto dentro do tema sociedade limitada, mas sem me descurar das outras sociedades que estão reguladas no Código Civil. E por quê? Porque quando nós tratamos da parte geral, a gente não aprofundou nesse tema. Então, tudo que eu disser na aula de hoje tem referência nas sociedades limitadas, mas também terá o acréscimo de se tratar das dissoluções de sociedades reguladas pelo Código Civil. Simone, quais são as sociedades reguladas pelo Código Civil? Então, vamos lá. Recordar é viver. Sociedade do tipo simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada e sociedade cooperativa. Sociedade cooperativa, apesar de ser uma sociedade simples sui generis, que tem um regime jurídico lá da lei própria dela, lá de 1971, ela também recebe regulação do Código Civil. Portanto, as regras de dissolução aqui também lhe são aplicáveis. Pois bem, qual é o sentido da palavra dissolução? A gente precisa entender o que é dissolução. Eu coloquei aqui um fiapinho arrebentando que pode ter um sentido duplo. E, propositalmente, eu queria que vocês pensassem nessa duplicidade de sentidos, porque, de fato, a dissolução tem vários sentidos diferentes. No bloco anterior, nós estudamos a dissolução sob uma perspectiva de uma ruptura parcial, numa dissolução parcial. Então, quando a gente fala em dissolução, a gente pode falar tanto da dissolução total quanto da dissolução parcial. O escopo da aula de hoje é falar da dissolução parcial. O que é a dissolução? Perdão, o escopo da aula de hoje é falar da dissolução total. Quando a gente fala da dissolução parcial, a gente está falando de uma ruptura de um sócio e da continuidade da existência da sociedade. Ou seja, eu tenho uma sociedade formada por 3 sócios, sai um sócio, a sociedade continua seguindo o caminho dela. Essa é a lógica da sociedade numa dissolução parcial. Quando a gente fala em dissolução, a gente está se referindo à dissolução total. Então, quem está deixando de existir, quem vai deixar de existir, é a sociedade. A sociedade vai caminhar para o término da sua existência. E aí a gente entra no duplo sentido da acepção de solução. Essa expressão de dissolução, mesmo quando ela se refere a uma dissolução total, ela tem um duplo sentido. O sentido de extinção da sociedade e também o sentido de ato que desencadeia o início do processo de extinção. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em dissolução total, a gente está dizendo que essa sociedade está indo para e caminha para o término da sua existência. Mas ela, para terminar a sua existência, ela precisa percorrer um caminho. Esse caminho, ele tem 3 fases, que a gente vai ver. A fase da dissolução, a fase da liquidação e a fase da partilha. São 3 fases. Depois disso aqui, você vai lá e extingue a sociedade. A gente vai ver isso na aula de hoje. Então, vejam. Aqui eu falo em dissolução. Eu digo que a dissolução total é um caminho a ser percorrido para a sua extinção, o término da sua existência. E aí eu digo que a primeira fase é a dissolução, o primeiro passo é a dissolução. Nossa, eu estou repetindo? Não.
Porque aqui a gente está se referindo ao que a gente chama de dissolução estrito sensu, que é justamente o ato que desencadeia o processo de dissolução. E ele pode variar. Ele pode ter diferentes causas que levem ao caminho da ruptura desse vínculo contratual, desse vínculo, dessa existência societária. Então, a gente tem a dissolução. Deixa eu apagar aqui essa baguncinha que eu deixei aqui para vocês. Eu tenho a dissolução como o ato que caminha para o término da existência da sociedade, e eu tenho a dissolução estrito sensu, que é justamente o ato que vai justificar o início desse processo de existência. Então, estrito sensu são as causas jurídicas que desencadeiam o processo de dissolução total. Dito isso, qual o regime jurídico que nós temos para a dissolução? Para a sociedade limitada, ele está previsto no artigo 1087. E o artigo 1087 ele vai dizer assim, basicamente. Aplica-se para a extinção da sociedade o artigo 1044. E o artigo 1044, por sua vez, faz menção ao 1030 e faz a menção à falência, sendo que a falência não é aplicável para todas as sociedades limitadas, mas apenas para as sociedades limitadas que tiverem natureza empresarial. Ok? Dito isso, a gente tem um regime de dissolução que está regulado no artigo 1044 para as sociedades simples, 1033 e falência, e para as sociedades simples, apenas o 1033. Então, a sociedade limitada, como ela pode ser simples empresária, eu vou aplicar essa regra de acordo com as circunstâncias. Então, a gente já sabe, e eu já estou dizendo para você, que a falência é uma causa de dissolução de sociedades limitadas empresárias, ou melhor, de todas as sociedades empresárias, inclusive até a sociedade anônima, embora não regulada por esse regime jurídico aqui. Só cuidado com uma coisa. Na dissolução da sociedade por conta da falência, esse caminho para o término da existência, ele não é percorrido extrajudicialmente, ele é percorrido no âmbito do processo falimentar. Então, a falência, ela é o ato, a decretação da falência, ela é o ato que desencadeia a dissolução judicial de uma sociedade, mas isso acontece dentro do processo falimentar, ok? Pois bem, quais são as causas de dissolução que a gente tem, além da falência? No artigo 1033, a gente tem algumas causas que são extrajudiciais, que são o vencimento do prazo de duração para as sociedades por prazo determinado. A gente tem o consenso dos sócios, ou seja, os sócios, num determinado momento, chegaram à conclusão que não querem mais continuar a existência da sociedade, como acontece, por exemplo, no artigo 1028, no caso de morte do sócio, os sócios resolvem não continuar a atividade. Aqui a regra é a mesma. Os sócios, em consenso, determinam a dissolução total. Uma outra possibilidade é a deliberação dos sócios por maioria absoluta quando se tratar de uma sociedade por prazo indeterminado. Então, o vencimento da sociedade por prazo determinado e a deliberação dos sócios no caso de prazo indeterminado. Então, eu posso ter por unanimidade e posso ter por maioria, desde que obedecida a maioria legalmente estabelecida. E a extinção também da autorização para funcionar quando a lei assim o exigir. Então, vamos falar de algumas atividades que demandam autorização. Se você tiver uma sociedade limitada que explora atividade de segurança armada, você precisa ter uma autorização da Polícia Federal, porque ela faz os registros de armas. Se for cassada essa sua autorização, a sociedade está dissolvida. O ato de dissolução está aí. Tem algumas penalidades em processos administrativos e penais que envolvam pessoas jurídicas que podem redundar na perda da autorização para funcionar por decisão administrativa. Existem outras atividades controladas, como pessoas que mexem com lavras de
de minerais, atividades de exploração de transporte aéreo, acho que, se não me engano, transporte marítimo também, transportes de uma forma geral, você precisa ter autorização das agências, respectivamente. Se você for uma seguradora, você precisa ter autorização da SUSEP e por aí vai. Então, atividades normalmente regulamentadas demandam algumas autorizações e, se essas autorizações forem cassadas, você automaticamente tem isso como um ato que vai desencadear o processo de dissolução da sociedade. Por outro lado, a gente tem, no artigo 1034, algumas hipóteses de dissolução judicial, além da falência, que também é uma hipótese de dissolução judicial, mas, como eu já expliquei, a dissolução, o ato de dissolução e a continuidade do processo de liquidação vai ser todo dentro do processo falimentar. As hipóteses do 1034 já são diferentes. A gente está falando de dissolução decorrente de anulação da constituição de uma sociedade, ou seja, a partir de uma proclamação de anulação de constituição, e também se a sociedade exaurir o seu fim social ou verificar a sua inexequibilidade. Vira e mexe, os alunos me perguntam, numa situação em que poderia ser configurada a inexequibilidade. Vamos imaginar que eu trabalhe com uma atividade que é permitida, por exemplo. Vamos imaginar que eu venda cigarros, eu fabrique e venda cigarros. De uma hora para outra, a venda e a comercialização de cigarros e produção, ela passou a ser proibida. A proibição dessa atividade, e eu não estou falando da cassação da autorização, porque seriam coisas diferentes, estou usando só o cigarro, porque acho que fica mais fácil, mas o simples fato de eu não poder mais exercer aquela atividade em função de uma proibição ou em função, sei lá, da extinção da semente que planta o fumo de rolo, eu não poderia mais exercer aquela atividade. Em função disso, eu precisaria extinguir a sociedade, verificando a sua inexequibilidade. Há também a possibilidade do seu contrato social previr outras hipóteses de dissolução da sociedade. Um exemplo dela é você prever, no próprio contrato social, a dissolução no caso de morte de um dos sócios. Claro que, pela autonomia da vontade, os sócios poderão modificar essa deliberação no curso da história da sociedade, mas, a princípio, isso também seria uma hipótese de previsão contratual. Isso está previsto no artigo 1035 expressamente. Tudo isso aqui são causas de dissolução, são dissolução estrito sensu que eu expliquei para vocês. Mesmo para as hipóteses de dissolução extrajudicial, por força do artigo 1035 e também pelo princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, sempre é possível discutir judicialmente todas as questões envolvendo a dissolução, inclusive requerer a liquidação judicialmente. Às vezes você consegue fazer, você reconhece o ato de dissolução, mas ninguém quer ocupar a posição de liquidante e você busca a liquidação judicial. O próprio artigo 1036 diz isso. E a gente precisa, muitas vezes, se valer desses dispositivos, porque antes do Código Civil de 2015, nós tínhamos, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a vigência do procedimento de dissolução total, porque a entrada em vigor do CPC de 73 não revogou o dispositivo, os dispositivos que tratavam da dissolução total do CPC de 39. Só que com o Código Civil de 2015 entrou no nosso ordenamento jurídico a dissolução parcial, mas com a revogação do Código de 73, o regime de dissolução parcial morreu. Então a gente tem algumas poucas referências para dissolução total e as regras de dissolução parcial nem sempre vão encontrar uma adequação correta para esse tema. Inclusive, eu acho que vale uma menção aqui, que eu já discuti isso com alguns professores de processo civil, eu ainda não tive a utilização disso na prática, mas a gente tem colocado em alguns contratos sociais negócios jurídicos processuais para o caso de dissolução da sociedade. E por quê? Porque a gente não tem um procedimento claro para isso. E aí, na admissão de um procedimento de dissolução previstos no contrato como um negócio jurídico processual assinado por todas as partes, a gente poderia, a princípio,
ter um procedimento mais seguro porque de certa forma a gente fica um pouco na mão dos juízes, porque se não tem um procedimento, ele vai fazer o quê? Não dá para aplicar ipsiliteris o procedimento comum, porque ele não é adequado para uma situação especial como é uma dissolução. Então, a gente acaba tentando criar alguns mecanismos para tentar equilibrar esses interesses e também a segurança jurídica do próprio processo de liquidação, de dissolução, liquidação e partilha. Agora, vamos falar um pouquinho do procedimento extrajudicial, né? Porque eu acho que a liquidação amigável ela sempre é a melhor solução. Né? Após o ato que vai desencadear a dissolução, a gente está falando da dissolução estrito sensu, os sócios, né, e os administradores em particular, porque são eles que lideram a sociedade na condução dos negócios, eles devem providenciar a escolha, nomeação e investidura do liquidante. A gente fala aqui os administradores, mas a gente fala administrador muitas vezes porque os administradores são sócios. Mas o contrato pode estipular quem vai ser o liquidante de antemão e os sócios têm o direito de deliberar quem são esses liquidantes. Quem serão. E eles podem, um deles também ser o próprio liquidante também nomeado. A questão é que quem ocupar a posição de liquidante vai ter algumas limitações no seu atuar. Né? E isso precisa ser levado em consideração porque as responsabilidades de um liquidante elas são um pouquinho diferentes das responsabilidades de um administrador comum. Tá? Como eu disse, o próprio contrato já pode de antemão designar um liquidante. Alguém vai dizer assim, mas para que alguém que tem uma sociedade para o prazo indeterminado vai nomear um liquidante? Para uma sociedade de prazo determinado, eu realmente acho difícil, mas numa sociedade de prazo indeterminado, eu acho difícil. Mas para uma sociedade por prazo determinado, quando ela tem dia e hora para acabar, já ter um liquidante aceito pelas partes, quando você faz o contrato social, já é meio caminho andado para você evitar o problema e você continuar resolvendo tudo aqui, ó, no âmbito da liquidação amigável. No entanto, se não estiver estabelecido, os sócios poderão escolher por deliberação e ele não precisa ser sócio. Aliás, eu recomendo às vezes que não seja, porque ele precisa estar equidistante das partes para que ele faça um trabalho bem feito. O liquidante ele vai ter uma série de atribuições nesse processo aqui de avaliação, de ultimação dos negócios, e ele tem uma certa limitação no seu obrar, no seu agir. Né? Eles não podem fazer uma ampla gestão. Ele vai fazer uma gestão dos negócios inadiáveis. Né? Ele não pode fazer novas contratações, eles não podem comprar insumos. Ele tem que ultimar os negócios e fazer os negócios inadiáveis. Então, por exemplo, se ele tem um estoque de farinha e ele vende nhoque, talvez seja o caso dele comprar um pouquinho mais de batata para conseguir fazer mais nhoque e terminar com aquele estoque para poder vender e não ficar com aquele estoque perecível. Isso é justificável e considerado inadiável, mas ele não pode comprar muito mais coisa para continuar produzindo como se estivesse agindo e exercendo sua atividade na ativa. Se ele fizer isso, ele pode ser responsável solidária e ilimitadamente. Eu disse pode, porque depende das circunstâncias do caso concreto. Uma questão interessante envolvendo a dissolução da sociedade é que o Ministério Público ele vai ter legitimidade extraordinária para requerer a liquidação judicial se a causa da dissolução for a extinção da autorização para funcionar e os sócios demorarem mais de 30 dias para fazer. Eu confesso a você que eu, Simone, nunca vi o Ministério Público fazer isso. Eu nunca vi o Ministério Público fazer isso. Se alguém tiver, eu falo para todo mundo, manda coisa para mim, me acha nas redes sociais, fala comigo, porque eu quero saber. Porque eu quero elogiar, né? Porque se essa é a função deles, eu acho que o que não falta é trabalho para o Ministério Público. Se ele procurar bem, não vai faltar. E o que acontece a partir do momento que é nomeado o liquidante e começa-se, então, a segunda fase, né? Se dá o segundo passo a caminho da extinção da vida de uma sociedade. Né? A fase de liquidação extrajudicial vai ser regulada pelo Código Civil, mas em outra parte do Código. Isso aqui também é um primeiro cuidado. A gente está falando aqui, ó, antes do artigo 1036, a gente está falando aqui do artigo 1033, do artigo 1035, do artigo 1044, mas quando a gente chega na liquidação, onde é que ela está? Lá no artigo 1102 do Código Civil.
Então, muito cuidado, porque a liquidação é tratada em outra parte. Então, a primeira coisa que ele vai dizer para a gente é que o liquidante, se não for administrador da sociedade, precisa averbar a sua nomeação e sua investidura junto ao Registro Público de Empresas ou ao RCPJ. Por quê? Para publicizar as circunstâncias na qual a sociedade está agindo, para que todos saibam quem agora é o representante legal da sociedade. Não no aspecto jurídico de representação, mas quem pode agora decidir aquilo que pode ou não ser feito por aquela sociedade. Os sócios continuam sendo sócios, administradores que eram administradores respondem, inclusive, pela sua administração, até o momento em que exerceram essa administração, mas a partir do momento que entram em dissolução e nomeiam-se liquidante, eles não podem fazer mais nada. E isso precisa ser publicizado. Então, você vai lá e vai elencar. O que ele pode fazer? O que o liquidante tem poderes para fazer? Negócios inadiáveis, levantar todo o ativo, liquidar todo o passivo, para então propor a partilha do acervo líquido. O acervo líquido é o resultado entre aquilo que a sociedade tem de patrimônio, descontado aquilo que ela deve, após o pagamento que ele está falando aqui, ó, liquidado. Não é levantar, não é quantificar o valor que ele tem de débito, é pagar o que ele tem de débito. Pagar tudo. Porque a baixa na junta comercial, ela só vai ser obtida, embora hoje em dia isso tenha sido muito facilitado, quando ela tiver tudo quitado, inclusive certidões e etc. Embora em algumas circunstâncias essas certidões tenham sido dispensadas desde que os sócios se comprometam e deixam seu nome lá, o que normalmente não é um assunto que seja interessante perpetuar. Mas o fato é que o liquidante ele vai ser responsável por verificar isso aqui. Ó. O que eu tenho de dinheiro, o que eu tenho de dívida, vou acertar isso, o resultado é o quê? Positivo? Se é positivo, eu tenho acervo líquido. Ah, Simone, e se o resultado for negativo, como é que fica? Ele comunica isso para os sócios e, se for o caso, eles pedem autofalência. Porque ele não pode, o liquidante não pode sair precipitadamente pagando o credor sem respeitar a ordem se a farinha for pouca. Então, ele, para não praticar nenhum ato de nenhum crime falimentar, nem prevaricar em relação a ninguém, ele tem que comunicar isso aos sócios, parar a liquidação, porque você não pode seguir na liquidação, e converter esse processo, provavelmente num processo falimentar, ou extinguir esse processo e requerer a sua autofalência. Tá? Se eu não estou enganada, aqui pelo menos no Rio, a vara é a mesma. E eu não sei se seria possível, eu nunca vi nenhum caso de conversão de uma coisa em outra, mas a competência da dissolução é a mesma, no mesmo cartório. Então, não seria uma questão de necessidade de redistribuir ou alguma coisa desse gênero. Mas eu nunca vi nenhuma situação em que converteria. Também lanço para vocês aqui a pergunta, se vocês acharem qualquer coisa, falem comigo, que eu vou adorar receber esse tipo de informação. Os liquidantes têm uma série de atribuições e uma série de responsabilidades também. É uma responsabilidade grande o trabalho que o liquidante exerce. E as suas atribuições estão elencadas basicamente no artigo 103. E aí eu só destaquei aqui no slide algumas que eu acho muito importantes, como, por exemplo, a questão envolvendo a ultimação dos negócios, a realização do ativo, o pagamento do passivo e a partilha do saldo remanescente. Confessar a falência, que eu acabei de falar para vocês. Então, a questão que eu disse de conversão ou não tem a ver com a possibilidade de modificação de procedimento, mas reconhecer e confessar a falência, ele pode fazer isso administrativamente perante os sócios. Apresentar aos sócios o relatório de liquidação e suas contas finais. Ao final da liquidação, ele tem que prestar conta, ele tem o dever de prestar contas. E, além dessas atribuições, ele também vai se submeter aos princípios, né, e os preceitos aplicáveis aos administradores da sociedade liquidanda. Ele vai exercer, como eu disse, a representação da sociedade, né, e praticar esses atos necessários à liquidação. Atos necessários à liquidação, o que não é necessário não é ato que ele deva praticar, inclusive alienar bens móveis e transigir, se for o caso, né, se ele precisar vender
E, obviamente, se ele é representante, eu entendo que ele precisa consultar os sócios, né, em relação ao negócio para ter autorização. Ele não tem um poder inatingível. Então, se o contrato social diz que para ele vender ele precisa de autorização do sócio, ele tem que consultar o sócio para poder vender, ainda que se trate de um processo de liquidação, porque os sócios não deixam de ser sócios. A sociedade só deixa de ter personalidade jurídica depois da baixa dos atos constitutivos no órgão competente. Então, os sócios não deixam de ser sócios e precisam ser consultados quando a lei assim o determinar. E para a gente fechar esse bloco, encerrar este módulo, após a apresentação das contas, se essas forem aprovadas, essa fase de liquidação ela vai se encerrar, a sociedade se extinguirá, deve ser averbada a baixa dos seus atos constitutivos no órgão competente, basicamente a ata da Assembleia final, né, de aprovação das contas do liquidante, e após o encerramento da liquidação, o credor não satisfeito só terá o direito, só vai remanescer para ele o direito de exigir dos sócios individualmente o pagamento do crédito até o limite do que eles eventualmente tenham recebido em partilha, e pode também propor uma ação de perdas e danos contra o liquidante, se ele estiver realmente obrando com responsabilidade no caso. Então, só para vocês entenderem o seguinte, vamos imaginar que o resultado de uma liquidação deu um acervo líquido de 1 milhão. 1 milhão. O sócio A tem 30% do capital, o sócio B tem 20% do capital, o sócio C tem 50% do capital. Portanto, desses 1 milhão, nesse acervo líquido, o A vai receber 300 mil, o sócio B vai receber 200 mil e o sócio C vai receber 500 mil reais de acervo líquido. Nossa, que liquidação boa, né? Cada um vai receber isso. Se algum credor não satisfeito quiser discutir essa questão de não ter recebido o seu crédito, ele vai poder propor uma ação individualmente contra o sócio A, contra o sócio B, contra o sócio C, ou seja, não é mais contra a sociedade, porque ela já perdeu a sua personalidade jurídica. Só que, se o crédito dele for de 3 milhões, ele só vai poder tentar receber de volta 1 milhão. Mais do que isso, 2 sócios ele não pode pedir. Ah, mas o administrador obrou com má fé, o administrador não considerou, o administrador errou, houve dolo, houve culpa, perdas e danos. Para as perdas e danos, não há limite, a princípio. Eu entendo que o limite é o total do acervo líquido também, tá? Porque, a não ser que ele tenha prevaricado e se enriquecido individualmente, mas se não há apropriação de dinheiro, ainda que tenha havido algum erro, o limite eu acho que é o acervo líquido, até porque ele não recebeu nada desse valor, não está enriquecendo indevidamente as custas de ninguém, embora eu acho que seja uma questão que precisa ser analisada do ponto de vista do caso concreto. Ali a lei não falha em limite, acho que a gente precisa pensar também, porque senão ninguém nunca vai querer ser liquidante, porque vai ficar sempre com o nome dele na roda, né? Vai ficar com o nome dele na roda para sempre na roda, né? Ou pelo menos durante o prazo legal da ação. Com isso, a gente termina e encerra um módulo de sociedade limitada e em breve voltaremos com outros assuntos. Aí eu não sei nem a ordem que vocês estão assistindo às aulas dos módulos, mas provavelmente numa ordem lógica, terminando sociedade limitada, você deve continuar os seus estudos societários através do conteúdo da sociedade anônima. Com isso a gente encerra esse bloco, aliás, esse módulo, e a gente volta em outra oportunidade. Beijo em todos.